povo, vamos começar a brincadeira da gente? Tá todo mundo pronto? Vamos lá, ó aí, ó, fazendo aquele velho merchan. Para você que não me conhece, meu nome é Rosenberg Alencar. Essa aula vai estar disponível aqui no YouTube, né? Mas essa aula ela é especial para os meus lindos e lindas alunos e alunas da querida FACAP de Petrolina. É nossa aula de processo civil. Para você que está entrando aí agora, ó, aproveita e deixa seu like aí, seu joinha aqui no YouTube, beleza? Vamos lá, vamos embora. Bom, processo civil 3. Segundo a nossa ementa, a gente vai ver hoje a teoria geral dos recursos, certo? Recursos cíveis e teoria geral. E o que é que acontece? Já demos uma caminhada, a nossa terceira aulinha, não é isso? Então, vamos dar um pulinho aqui em parte dos slides para ver onde foi que nós paramos. Paramos aqui, não foi naquela aula gravada que eu mandei para vocês? No artigo 994, onde a gente fez apenas, mostrou o rol dos recursos, né? E esse rol é um rol taxativo. Aí agora a gente começa a falar sobre coisas que vocês já viram, mas que precisamos rebater, precisamos dar uma continuada nessa história. Precisamos rebater, não, precisamos repisar, desculpem, o erro na expressão. Bom, gente, hoje é dia 9 de julho. Olha para aí que turma dedicada, danada. Temos quantos alunos hoje online? Hoje estamos com 18, um pouquinho menos. Na aula anterior foram 23. Mas vamos embora. Quando a gente fala sobre o artigo 994, a gente vê logo aqui, são cabíveis os seguintes recursos. Primeiro que a gente vê logo lá de cara é a apelação. É a apelação. Porque é o primeiro recurso que a gente encara. É o primeiro recurso que a gente vai trabalhar. É, em tese, dentro de um processo, é o primeiro recurso que é interposto, é a apelação. Só que, claro que não será necessariamente a apelação primeiro, se houver algum tipo de decisão em que haja a necessidade de você, por exemplo, atravessar um agravo de instrumento. Aí ele já vai ter sido um recurso interposto dentro do curso do processo. Agravo de instrumento, né, que está disposto aqui no inciso 2º, ele é um recurso que é interposto contra as decisões interlocutórias. Olha o Matheus Vinícius chegando aí. As decisões interlocutórias, vocês estão lembrados o que são as decisões interlocutórias? São aquelas decisões que são tomadas no curso do processo, né? São decisões, são atos processuais praticados pelo magistrado, mas só que eles não comportam, eles não produzem o efeito da extinção do processo, ou seja, eles não terminam a fase de conhecimento, eles não encerram a fase de conhecimento. E por não encerrarem a fase de conhecimento, obviamente você não vai usar apelação. A gente sabe que da sentença cabe apelação, e é isso que é dito, e a gente vai verificar isso quando a gente estiver estudando de forma mais específica os recursos em espécie. Né? Quando a gente vai estiver estudando de forma mais específica os recursos, a gente vai verificar que da sentença cabe apelação. Mas é sempre assim? Vocês acham que o único recurso que é interposto contra a apelação, contra a sentença é a apelação? Vocês acham isso? Esqueça o embargo de declaração. Isso aqui é um sujeito que está no rol dos recursos, mas ele não sabe quem é, não. Eles têm crise de identidade. Lá na frente a gente conversa sobre eles. Acham que contra a sentença só a apelação mesmo? Vou deixar essa pergunta no ar. E se em até 30 minutos depois da aula terminar, não vale pesquisar agora não, viu? Não vale pesquisar agora não. Se em até 30 minutos após a aula, vocês me responderem isso pelo WhatsApp, no grupo do WhatsApp, eu vou dar um brinde a quem responder. Depois eu digo qual é o brinde. Beleza? Ok? Tá combinado assim? Vamos embora? Conceito de sentença. O que é que diz o artigo 203 sobre a sentença? Ele fala, olha, os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. Sentenças, decisões interlocutórias e despachos. O parágrafo 1º vem dizendo, olha, ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, a sentença é o pronunciamento por meio do qual, com fundamento no artigo 485 ou 487,
põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Parece tão simples a leitura dele, não é? Resta alguma dúvida sobre o conceito de sentença? Não parece simples, uma coisa bem simplória, fomentou e pronto, que dá aquela ideia daquele tipo de interpretação gramatical da norma processual, que é somente uma interpretação que você faz a leitura da lei, leitura do texto da lei e pronto, já entendeu, já interpretou. Não parece ser tão simples assim? Olha, com exceção das disposições expressas para os procedimentos especiais, ou nos ou dos procedimentos especiais, a sentença é o pronunciamento do magistrado que encerra o processo com ou sem resolução de mérito. Interpretamos, não é isso? Mas vamos dar uma analisada nos pedacinhos desse artigo. Vamos esquecer essa primeira parte em preto que fala sobre os procedimentos especiais, porque nós aqui estamos estudando isso aqui, ó. Procedimento comum. Para quem foi meu aluno, aliás, infelizmente não tivemos a oportunidade de ministrar essa aula presencial. E aí quando não é presencial fica um pouco prejudicado, porque nem online não foi gravada. Mas e para quem foi meu aluno que já estudou processo civil 2 comigo, quando a gente começa na segunda unidade, a gente começa com ato na aula, na sala de aula. Por que esse ato? Porque até então o processo civil 2 ele vai saindo, ele vai tirando os pés definitivamente de dentro de TGP e deixando para trás toda aquela teoria. Não, deixando para trás assim, não é tudo o que estudou, mas mergulhando de fato dentro do processo civil. É aquela história assim, é como se você tivesse numa piscina, na piscina da sua casa, do clube, do seu condomínio, sei lá, tanto faz. Só que antes de você mergulhar na piscina, que é o processo civil, teoria geral do processo, você ainda está ali na ducha, se molhando para poder tirar o sol, o bronzeador, né, o protetor solar. Bronzeador é coisa de antigamente, década de 80, rapaz, entregando a idade. É coisa de velho, né, mas tudo bem. Enfim, é como se você estivesse ali tomando banho ainda, e você ainda está meio que arraigado no processo, na teoria geral do processo. É assim que começa o processo civil 2. O 1 está muito mais ligado ainda à teoria geral do processo. Então é como se você estivesse tomando banho. Terminou o banho, quando você chega na segunda unidade, você mergulhou na piscina. E aí você saiu de vez de TGP e está se aprofundando no processo civil de verdade. Então, só para que a gente deixe bem claro, o nosso código passou por profundas alterações agora em 2015. É uma repaginada, é uma coisa totalmente nova, é tudo muito maravilhoso. A gente está com um código agora voltado realmente para o trabalho do advogado. É totalmente diferente do que a gente viu antes. Tudo totalmente diferente. Não dá para a gente esquecer o Código de 73, porque ele ainda continua em vigor para determinadas situações. Você encontra situações lá, por exemplo, ainda se aplica os artigos, o artigo 275 do CPC, ainda se aplica aos juizados especiais, a questão da execução contra o devedor insolvente ainda é regida pelas normas do CPC de 73, então digamos assim que ele ainda está num estado letárgico e não morreu completamente. Está revogado, mas não morreu completamente para determinadas situações. E no CPC de 73 a gente tinha procedimento sumário, procedimento ordinário, procedimento especial, a gente tinha um monte de bagunça. O Código Novo veio aqui e disse, ó, vamos acabar, vamos parar com essa palhaçada. Vamos acabar com isso aqui tudo de vez e vamos fazer o seguinte. Temos 2 procedimentos, apenas. Procedimento comum, procedimento especial. Ah, mas dentro do procedimento a gente vai ter agora o procedimento sumário, o procedimento ordinário. Não, acabou, não tem mais não. Você tem o rito sumário e o rito ordinário, que é apenas para poder você ter uma noção do valor da causa, mas o procedimento não existe mais. Isso é limitado pelo valor da causa. Mas o procedimento não existe mais. O procedimento sumário acabou. Então o que é que ele está dizendo aqui? Olha, a sentença ela é o pronunciamento por meio do qual, com base no artigo 485, que é resolução, sem resolução de mérito, perdão, extinção do processo sem resolução de mérito, ou com base no 487, que é a extinção do processo com resolução do mérito,
vai acabar a fase de conhecimento do procedimento comum. E o que é esse procedimento comum? Só para relembrar, refrescar a memória de vocês, só para dar um refresh aí. O que é esse procedimento comum? O procedimento comum limitou toda a fase cognitiva, toda a fase de conhecimento, que é aquela fase em que o magistrado vai ter que tomar conhecimento sobre a matéria, sobre os fatos, sobre os documentos e decidir. Então, ele vai ter apenas duas etapas distintas. Não importa se o valor da causa é R$1 ou se é 1 milhão. Uma fase é com o conciliador ou mediador, e a outra é direto com o magistrado, que é a fase instrutória. Aí, nesse meio tempo, né, entre a mediação e conciliação, você tem a tramitação normal do processo, naquela linha do tempo processual que eu adoro fazer, onde você vai ter contestação, réplica, saneamento do processo, isso tudo. Se for o caso, se vocês quiserem, tem uma aulinha minha lá no YouTube, falando sobre, lá no meu canal mesmo, certo? Falando sobre a petição inicial, sobre a audiência de instrução e julgamento, está tudo bem detalhadinho lá. Então, e outro detalhe, observe, procedimento comum e procedimentos especiais. Procedimento comum a gente já falou aqui. E qual é a outra atitude, qual é o outro ato que é praticado, qual é a outra consequência da sentença? É extinguir a execução. E por que ele fez questão de separar entre o procedimento comum, por fim ao procedimento comum, encerrar a fase cognitiva do feito, extinguindo ou não, com extinção ou não do mérito, e extinguir a execução? Porque a execução faz parte do rol dos procedimentos especiais do CPC. Se ligaram, malandro? Viram quanta informação está contida em apenas um único parágrafo desse artigo 203? Tudo bem que eu falo demais, né? Mas vamos lá. Né, papai? Ó, gente, pelo amor de Deus, me interrompam, viu? Falem comigo, não me deixem me sentindo só não, porque eu já estou aqui nesse banzo danado de sala de aula. Um dia desse eu dormi, peguei o apagador e os pincéis e fui dormir agarrado com eles, tanta saudade de sala de aula. Então falem comigo, por favor. E aí o que é que ele continua? Decisão interlocutória. O que é decisão interlocutória? É todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadra no parágrafo 1º. Resumo. Não põe fim à fase de conhecimento e nem extingue a execução. Não põe fim à fase de conhecimento nem extingue a execução. Eu vou adorar estudar execuções com vocês. Vai ser massa demais. Despacho. Todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo de ofício ou a requerimento da parte. Praticados de ofício são aqueles atos, aqueles despachos que ele dá, que vão fazendo aquela parte mentirosa, a segunda parte mentirosa do artigo 2º do CPC, que diz que o processo começa com o protocolo da petição inicial e se desenvolve por impulso oficial. Bom, tudo bem, tem magistrado que ainda consegue fazer isso. Nós tivemos aqui em Petrolina um juiz fantástico, o doutor Edmilson. O doutor Edmilson, da primeira vara civil de Petrolina. Nossa Senhora, ele foi para Recife e ele deixou a primeira vara enxuta, sem nenhuma pendência processual. Vocês acreditam? Isso é falta? Isso é falta, Alexandre, de servidor? Isso é excesso de processo? Será que ele tinha menos que os outros? Né? Não, professor. Eis a Interrogation Society. Não é verdade? Trabalho. Atrapalhar o senhor? Não, atrapalha não. Pode falar, filho. A antecipação da tutela, né, a tutela antecipada, Sim. É concedido pelo meio de despacho, isso? Não. Por meio disso aqui, filho. O despacho interlocutório? Não, despacho não. Despacho não, pelo amor de Jesus. Não existe despacho interlocutório, Alexandre, mas converse sempre, bote isso na sua cabeça. Não tenham, gente, não tenham vergonha de perguntar, não. Perguntem mesmo, porque a gente está aqui para isso, certo? Tem uma frasezinha que eu costumo dizer que é o seguinte. Aliás, mentira, eu não costumo dizer não. Na terça-feira, quando acabou a nossa aula, eu peguei a moto e dei uma saída para comprar um negócio rápido que estava faltando aqui em casa, antes de fechar tudo. E quando eu estou com a cabeça dentro do capacete, eu penso muito melhor. E aí, de repente, me veio uma coisa assim na cabeça. Poxa,
É tão complicado dar essas aulas online, mas ao mesmo tempo a gente consegue ainda produzir, graças a Deus, porque eu senti uma coisa muito positiva na terça-feira quando terminou a nossa aula. E aí, professor, no caso, está querendo dizer a decisão interlocutória. Decisão interlocutória, exatamente. Não existe despacho interlocutório, não. O despacho é o ato praticado por ele. E a decisão interlocutória é toda decisão que ele toma no curso do processo. E aí o que é que acontece? Quero deixar isso aqui para vocês, certo? Quero que vocês sejam os primeiros a ouvirem, porque foi logo depois da aula de vocês. Eu estava assim pensando, pô, e aí, velho, será que eu estou conseguindo cumprir a minha missão? E aí eu pensei, claro que eles também precisam fazer a parte deles. E de repente eu parei assim e me veio na cabeça essa seguinte frase, de chapa assim. O professor é apenas a bússola, que indica o norte, que aponta para o norte e indica o caminho. Mas na verdade quem tem que trilhar, quem tem que desbravar os mares do conhecimento é o aluno. Essa frase eu fiz depois da aula da gente e foi pensando em vocês. Vamos embora, deixando a profundidade de lado, como dizia Belchior. Então nós temos sentença, decisão interlocutória, que é justamente essa decisão, Alexandre, que é tomada no curso do processo, que vai ser relacionada geralmente a pedido de tutela provisória ou não. Pode ser um pedido qualquer que foi feito e o magistrado decidiu que não daria ou decidiu conceder. E aí, de toda forma, é uma decisão interlocutória porque ela não pôs fim à fase cognitiva do feito. E os despachos são somente usados. Cite-se, intime-se, designe-se a audiência de instrução e julgamento, determina a intimação do réu para apresentar o documento tal, determino a designação da audiência de saneamento do processo, determina a expedição de carta precatória para realizar a citação, a intimação de fulano lá do outro lado do mundo. Do outro lado do mundo não, do país. Se fosse do mundo seria rogatória. Então entendeu a diferença assim da coisa? Então é decisão interlocutória, é uma decisão. Ela só não põe fim ao processo. Beleza? Vamos pular? Simbora? O artigo 1009, olha aqui, ó. Da sentença cabe apelação, é sempre? Ficou a pergunta, viu? Depois tem o brinde para vocês, o prêmio para quem responder. Esse artigo ele é meio chatinho de se ler, mas dá para a gente destrinchá-lo. O que é que ele vira aqui para a gente falar? Ele fala, olha, as questões resolvidas na fase de conhecimento, durante toda a fase cognitiva do feito, todas aquelas questões que foram resolvidas naquela fase, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, que é justamente decorrente de uma decisão interlocutória, a situação foi resolvida. Mas não é o caso de agravo de instrumento, porque quando você estudar o agravo de instrumento, você vai ver lá o rol das possibilidades do agravo de instrumento, certo? Então, se não couber agravo de instrumento para aquela decisão, e também se elas não ficarem preclusas, não forem cobertas pela preclusão, elas devem ser suscitadas, elas devem ser requeridas em sede de preliminar de apelação. Em sede de preliminar de apelação. Conseguiram entender? Nem tudo que foi decidido, porque, veja só uma coisa, da sentença cabe a apelação. A gente precisa entender, eu acho que eu comentei isso na aula de vocês, mas assim, ministrando dessa forma, a gente fica meio sem saber o que foi realmente falado ou não. Mas a gente precisa entender uma coisa. Por exemplo, você tem aqui uma petição inicial, certo? O que você vai fazer enquanto réu daquela petição inicial? Você vai contestar. Quando você contesta, você vai rebater tudo aquilo que está dito dentro da petição inicial. Quando chega o seu momento de réplica, você vai rebater tudo que está dito dentro da contestação. Quando sai a sentença e você sucumbiu na sentença, então, obviamente, o que você vai fazer não é combater a contestação ou combater a petição inicial. Você vai combater são os termos da sentença. Porque a apelação não foi feita para ser uma cópia da contestação ou da petição inicial, ou da réplica ou de qualquer outra peça processual. A apelação é o meio pelo qual você vai impugnar a sentença. Não é que você tem que esquecer o teor da inicial, esquecer o que está escrito dentro da contestação que você escreveu na réplica, nada disso, não. Isso aqui já é um pouco de prática para vocês, para que vocês fiquem atentos. Muitas vezes, eu estou falando sério, nesses 18 anos de profissão, a coisa que a gente mais pega... Oi, Randrinha.
apelação no processo civil, ela é mesmo que a apelação no processo criminal ou existe alguma diferença? Total. É O mesmo? conceito básico, sim, claro, assim, o conceito que existe, a diferença que existe é na forma prática de se interpor. Por exemplo, os prazos são diferenciados, a apelação criminal, o que não é minha área, tá? Nunca precisei apelar, então, apesar de já ter trabalhado muito no crime e ter quase que concluído, né? Porque só faltou apresentar o TCC, uma pós em direito penal, mas nunca cheguei a precisar de uma apelação, porque também nunca foi necessário. Fiz poucas coisas, mas apenas em termos conceituais elas são idênticas, são a mesma peça. É o meio pelo qual você combate a sentença. Você combate a sentença. Em termos conceituais são semelhantes, mas em termos práticos totalmente distintos. Totalmente distintos. Ok, obrigada. Beleza? Então, o que era que eu dizia mesmo? Tá. O que eu mais peguei na minha vida até hoje foi, por exemplo, autor e réu. Vamos supor que o réu perdeu o processo. E na hora de apelar, o cara faz praticamente a cópia da contestação dele. Esquece que o que ele tem que impugnar é a sentença. Ele não tem que dizer que o cliente dele está certo, que está errado, mas nada disso não. Ele tem que combater os termos da sentença e mostrar por que o juiz sentenciou errado. Não é que o autor está errado, não é que a outra parte está errada. Ele tem que combater o recorrente, não tem que combater as peças do recorrido, mas sim a sentença. Então observe. E aí o que acontece? Se dentro da sentença, durante o processo todo, você já esgotou ali os seus pontos de sentença, os argumentos que você tem para as razões do seu recurso. Mas durante o curso do processo todo surgiram decisões que não foram o caso de se enquadrarem nas hipóteses do agravo de instrumento e também não precluíram o seu direito de se insurgir contra elas, você não vai colocá-las nas razões do recurso, você vai colocá-las em matéria preliminar. Isso o professor de prática processual civil de vocês terá que dar essa aulinha bem legal para vocês, ensinando como redigir um recurso civil, ok? De apelação. Beleza? O que mais? Qualquer questão, se forem suscitadas questões em contrarrazões, certo? Se essas questões forem na apelação, no momento da apresentação das contrarrazões, que é no prazo de 15 dias úteis, aí a parte recorrida vai impugná-las. Mas se for suscitada em sede de contrarrazões, a parte recorrente vai ter o prazo de 15 dias também para poder impugnar essas decisões que tiverem sido suscitadas em sede de preliminar das contrarrazões à apelação. Ok? Vamos pular, minha gente? Qual é a finalidade dela? Impugnar todas as decisões da fase de conhecimento que não comportam recurso de agravo de instrumento. Analisar todas as questões de mérito que não sejam apreciáveis pelo agravo de instrumento. Então você olhou, não foi o caso... Professor! Oi, diga aí, meu bem. Ricardo, lançou uma pergunta aí sobre o senhor. Ô, Ricardinho, é porque não dá para ler, não. Se a apelação for aceita, pode mudar a sentença? Como é que é? Professor, Se a apelação for aceita, a sentença pode ser mudada? Vamos lá. Quando você tem... Gostei da pergunta, Ricardo. professor, Gostei da pergunta. Oi, Lude. Aguenta aí, Lude, só um segundo, deixa eu responder essa daqui. Se a sentença pode ser mudada, mas é esse o objetivo, papai. É justamente esse o objetivo. É mudar a decisão, bebê. É você invalidar a decisão, é você anular a decisão, é você modificar o julgado. Entendeu? Esse é o objetivo da apelação. Quando você apela porque você está insatisfeito porque o cidadão de primeiro grau, o juízo de piso, deu uma sentença que foi desfavorável a você e você se insurgiu contra ela. Então, quando você apela porque você quer mudar aquela decisão. Aquilo dali não te serve, aquilo dali te prejudicou dentro da sua ótica, claro, não é? Porque há recursos que são realmente meramente protelatórios, e aí o cidadão quer naquela situação dos artigos 80 e 81 do CPC, que é questão da litigância de má-fé. Então, quando você apela porque você quer invalidar, você quer modificar a decisão recorrida. Ok?
Entendido? Lude, fala aí, Lude. Ô, professora, eu vou perguntar isso que Ricardo queria, mas a colega já perguntou. Ah, beleza, beleza. Ó que coisa boa, meu coração fica assim, ó. De felicidade, com vocês participando da aula. Pô, que felicidade. Simbora, povo! Que bom. Requisitos da petição do recurso. É bom quando vocês começarem a aula de prática, vocês já vão estar sabendo de tudo isso. Olha só que coisa boa. O 1010, ele vem dizendo o que é que você precisa fazer na petição de recurso. O que é que você precisa fazer na petição do recurso de apelação. Ele vem te dizendo, olha, você tem que fazer isso, 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 isso. A apelação, ela vai ser dirigida ao juízo que deu a sentença. Mas não é para ele julgar, não. Não é para ele julgar. Você está direcionando a ele porque o processo ainda está aqui. Ninguém vai mandar o processo para o segundo grau se não houver um recurso. Se lá não houver a necessidade de se fazer um julgamento. Então não vai se mandar. Não é verdade? Então, se ninguém recorrer, transitou em julgado no primeiro grau, em primeira instância, acabou o processo, encerrou a fase de conhecimento, transitou em julgado, começa agora a fase de cumprimento de sentença, que faz parte dos processos do livro de execuções que a gente vai estudar no período que vem, com fé em Deus, o período regular. O período que vem já começou, no período regular. Então, e é só uma fase processual. É só uma fase processual. Então, transitou em julgado, acabou. Você vai pegar essa petição e vai dirigir ao juiz. Vamos supor, o juízo da 25ª Vara Civil de Petrolina. Meu Deus, o dia que chegar a ter 25 varas aqui em Petrolina, Petrolina já chegou ao nível de Recife em termos de tamanho, de população, de tudo. A violência vai estar enorme, melhor que não chegue à 25ª não. Deixa na terceira mesmo. Na segunda. Caiu o juízo da 2ª Vara Civil de Petrolina, sentenciou o processo. Você foi intimado, você vai, na petição do seu recurso, direcionar a primeira folha dela para o juízo da 2ª Vara Civil, dizendo, excelência, ó, eu estou recorrendo. Claro que não é com esses termos não, né, minha gente? Por favor. Temos os termos técnicos para empregarmos na redação processual. Excelência, eu estou recorrendo. Então, depois da tramitação aí normal, manda meu recurso lá para o segundo grau, para os desembargadores. Aí sim, na segunda folha que você começa. Ao douto juiz ao douto juiz presidente, ao douto presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, papai, vai lá, relaciona todo, faz tudo direitinho. Mas o que é que o recurso de apelação requer dentro do artigo 1010, que eu considero estúpida e extremamente desnecessária essa exigência? Ele começa aqui, ó. Apelação interposta por petição dirigida ao juiz de primeiro grau conterá os nomes e a qualificação das partes. Pra que, seu Zé, isso? Olha que coisa que Didier fez. Olha que burrada que Juninho fez. Pra quê? Isso é puro formalismo. E nós aprendemos lá em Direito Processual Civil 2 que a forma nem é lá tão importante assim. Não é verdade? Não aprendemos isso, Andrinha? Ou você não estudou para minha aula? Na minha aula? Hein? Então... Oi? Deixa eu só fazer uma pergunta. Diga aí, Thaís. Pode perguntar, meu bem. Nesses incisos. Você falou que a petição ela é dirigida ao juiz de primeiro grau, mas ele não vai julgar, não é isso? Nem então, julgar e nem fazer o juízo de admissibilidade. Então, ele só vai receber a petição e passar para o juízo de segundo grau? Isso. Ele vai receber a petição, vai intimar a petição do recurso, vai intimar o recorrido, né? Eu não vou dizer que é autor ou réu, porque ninguém sabe. Ou qualquer um dos dois pode ter sucumbido na ação, né? Então, ele vai intimar o recorrido para que o recorrido possa apresentar suas contrarrazões se quiser. Lembrando, tudo isso é uma faculdade. Uma faculdade. É uma faculdade, recorrer é uma faculdade contrarrazoar. Isso faz parte do rol dos direitos subjetivos do cidadão, né, da pessoa. Então é só isso que ele vai fazer. Se o recurso tiver todo errado, se não tiver fundamento, se tiver faltando preparo, se o que tiver acontecendo pode estar a maior bagunça do mundo, a ele só compete cumprir as praxes, os procedimentos de praxe, intimar para contrarrazoar e remeter os autos
para o juízo de segundo grau, para que lá seja feito o juízo de admissibilidade pelo relator, sejam tomadas as decisões processuais, as decisões unipessoais, lembram do segundo grau que a gente viu? Eu acho que foi na aula gravada, eu não tenho certeza. E assim ele possa dar prosseguimento ao julgamento do recurso. Entendeu, Thaís? Entendi, professor. Obrigada. Ótimo, por favor, falem comigo, não me deixem sozinho não. Então, por que eu digo que é desnecessário? Que foi uma voada? Porque nós não temos mais processos físicos. Talvez tenhamos em alguma cidade, em alguma cidadezinha muito pequena e não sei o quê. Talvez tenhamos a necessidade de manusear o processo físico ainda. Talvez haja essa possibilidade, mas não há mais a necessidade. Gente, nós estamos trabalhando com processo judicial eletrônico. Alguém aí é estagiário de algum escritório, ou trabalha, ou é estagiário de algum fórum, ou tem alguma experiência no ramo de alguma forma na área civil, por favor? Hein? Ou são todos aqueles apaixonados pelo direito penal? Mas eu sou do que eu amo, direito penal. Você é a minha próxima vítima. Pois é, só tem penalista. Povo danado. Vou dar zero em tudinho. Só de raiva. Vocês magoam meu coração, gente. Não, professor. Ninguém posta no Instagram estudando o processo civil e bota o coração assim, viva Rosenberg Alencar. Ninguém faz isso. Mas quando é penal, o cara pode ser ruim como for, pode reprovar, pode não dar aula, pode não saber nada, mas só lá os coraçõezinhos para os penalistas. Vocês me machucam desse jeito, coração partido. Bom, enfim, mas por quê? Gente, no processo judicial eletrônico, o que importa, claro, a petição tem que estar lá toda perfeita, toda direitinha. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês, eu acho que o magistrado não lê a qualificação das partes ali. A secretaria, talvez o assessor dele dê até uma olhada para ver se está atendendo o rol dos requisitos constantes do 319 do CPC. Certo? Mas o que acontece é o seguinte, não adianta a petição inicial estar toda perfeita se você, na hora da distribuição do feito, na hora do protocolo da petição inicial, é o momento em que nasce o processo, se naquele instante, exatamente naquele ato, você não lançar no sistema todas as informações que você necessita. Como, por exemplo, nome completo, CPF, endereço, inclusive o CEP. Agora, na petição, lá tem as exigências. Tem que conter o endereço eletrônico, tem que conter isso, não sei o que, não sei o que. Só que tudo isso já está na petição inicial, não precisa repetir no recurso. Não precisa. Nem mesmo quando os processos eram físicos, ninguém fazia isso. A segunda folha, que é que se dirige para o tribunal, era só o endereçamento lá em cima. O tribunal ainda é assim que eu continuo fazendo até hoje. É apenas o endereçamento lá, é apenas o nome do autor, do recorrente, do recorrido, o número do processo, e aí você começa a falar sobre não sobre o recurso, mas aí você começa a dizer o que é a decisão recorrida, de quem proferiu e por que você está recorrendo, faz um breve preâmbulo para você entrar nas preliminares e posteriormente nas razões do recurso. Eu nunca fiz ao longo dos meus 18 anos de profissão, desculpa aí, viu, gente, 18 anos de profissão, mas é porque eu só tenho 25, eu comecei a trabalhar aos 7, tá? A estudar aos 7, direito. Então, ao longo dos meus 18 anos de profissão, aos 7, não, aliás, aos 7 já estava formado. Ao longo dos meus 18 anos de profissão, eu nunca redigi uma petição de recurso contendo esses requisitos aqui. Mas estamos falando sobre a vida prática, certo? Na vida acadêmica, na prova que você vai fazer para o seu concurso, se liga, malandro, no que está sendo dito aqui, beleza, papai? Ok? Então vamos embora? Os nomes e a qualificação das partes. Para mim isso aí foi uma bobeira. Esse inciso aí, altamente desnecessário, poderia ter sido cortado. Vai ver, como já existia, acho que resolveram deixar para não ter que mudar a ordem dos nomes e só fazer o Ctrl+C e Ctrl+V. Dos números, aliás. Exposição do fato do direito. Razões do pedido ou de reforma, ou de decretação da nulidade. Tá aí, Xande? Se ligou no que é que está dito aí o inciso 3º do artigo 1010? Você vai expor
as razões do seu pedido, aliás, você vai fazer a exposição fática e do direito, e você vai fazer, e você vai dizer as razões do pedido de reforma ou de decretação da nulidade da decisão. Tem diferença, Rosenberg? Tem! Posso dar duas aqui curtinhas para vocês? Que horas são? Hoje está cedo, daqui para meia-noite a gente termina. Dois exemplos rapidinhos aqui. Quando é que você quer uma reforma da decisão? Você quer uma reforma da decisão quando você quer que ela seja modificada em todo o seu teor, ou em parte dele. Por exemplo, houve uma condenação em danos morais. Você entende que, na realidade, quando você apresentou a sua contestação, eu estou colocando sempre que o recorrente foi o réu, porque é melhor ganhar do que perder, e todo mundo aí é autor. Então, quando o recorrente apresentou a sua contestação lá enquanto ele ainda era réu, ou demandado, ou requerido na fase de conhecimento, ele expôs todas as suas razões, rebateu a contestação e apresentou documentos que para ele comprovariam que não houve nenhum dano de natureza moral. Certo? Mas o magistrado, diante das documentações apresentadas pelo autor, de todas as provas produzidas na fase instrutória do feito, de tudo aquilo que foi falado em audiência de instrução, de todas as argumentações das razões finais, entendeu que sim, os fatos aconteceram e que o dano moral é devido e condenou. Mas o réu, revoltado com essa decisão, resolveu recorrer. Então ele vai lá e vai dizer: olha, excelência, por essa razão aqui, a decisão tem que ser reformada no sentido de dizer que não houve nenhum dano de natureza moral, que os danos de natureza moral que estão sendo deferidos na sentença não ocorreram. Então isso é uma reforma. Ou, já aqui, sempre se faz um pedidozinho alternativo, ou, se de forma diferente entenderem vossas excelências, requer a minoração do valor da condenação em danos morais, de 50 mil, de 10 mil para 5 mil, 10 mil para 2 mil, para que não configure enriquecimento ilícito. Isso aí é uma reforma da decisão. Me perdoe. Um exemplo de nulidade. Vamos supor que você atravessou o rol de testemunhas e o juiz, no momento da audiência de instrução, resolveu que... Aí eu vi testemunhas. Não, doutor, não vou ouvir testemunhas. Não vou ouvir testemunhas. Para mim, o processo está maduro, pronto para ser sentenciado. Ok? Então, uma decretação do pedido de nulidade é justamente o cerceamento do direito de defesa, do seu direito de defesa, para que ele possa, o segundo grau possa decretar nulidade da decisão, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau para que possa ser feita a ouvida das testemunhas que você anulou tempestivamente. Deu para entender essa questão da diferença entre a nulidade e a reforma da decisão, meninos e meninas? Ok? Eu acho que sim, está todo mundo calado. Feito isso, o apelado vai ser intimado para apresentar as contrarrazões no prazo de 15 dias. Certo? Mas eu quero comentar uma coisa com vocês a respeito dessa questão desse despacho. Eu acho que eu disse isso na aula gravada, não tenho certeza. Hoje, os magistrados de primeira instância estão dando um pulo. Deram um up mesmo. Deram um up nas suas decisões, nos seus despachos, digamos assim, no seu impulsionamento processual. E hoje eles não mais esperam o prazo do recurso para depois que houver a interposição de recurso, haver a intimação do recorrido para que ele possa apresentar as contrarrazões. Hoje funciona de forma diferente. Hoje, nas sentenças, os magistrados, após o dispositivo da sentença, lá no finalzinho, já dão esse despacho recursal. Eu sou contrário? Quem é que é contrário aqui, rapaz? Oxi, pelo amor de Deus. Me fala, Randrinha, que eu não consigo ver, não. Olha, aparece bem pequenininho aqui no canto, para mim não fica subindo nem nada, eu não sei o que vocês estão falando. Vamos lá. Esse despacho ele é feito da seguinte forma. Falando que é penalista que é civilista, professor. Aí falaram aí que a galera diz que é civilista, eu disse que eu sou o contrário.
eu ainda vou trazer você pro meu time. Pro nosso time, na verdade. Quero ver vocês todos meus processualistas. Eu acredito no seu potencial, no seu capacidade. Ah, tá certo, papai. Tá bom, bebê? Vamos embora. E aí, o que é que acontece? Nesse despacho, ele já diz o seguinte, olha, publique-se registros em times. Pronto, terminou ali o dispositivo, ok? Aí ele já diz, caso haja interposição de recurso, intime-se a parte recorrida para em 15 dias apresentar suas contrarrazões. Então, se a parte que foi sucumbente recorrer, o processo já não precisa mais ir concluído para o juiz, para que ele possa dizer intime-se o recorrido, para que possa voltar para a secretaria, para que a secretaria possa expedir a intimação, mandar para o Diário de Justiça Eletrônica. Olha aqui, ping-pong desnecessário do CREO. Não precisa disso mais. Então, quando ele já dá esse despacho no próprio corpo da sentença, ele já está dizendo, ó, se tiver recurso, apresente o recurso. Intime o recorrido, para contrarrazoar. E se por acaso, e aí tudo bem, ele vai lá e contrarrazoa. E se por acaso, de acordo com o parágrafo 2º, o recorrido apresentar apelação adesiva, lembram da aula gravada? Está lá, viu? Apelação adesiva, o juiz vai intimar o apelante para apresentar as contrarrazões, também dentro do prazo de 15 dias. Aí sim vai ser necessário. Porque aí já não vem esse despacho tão completo assim não, porque seria prever demais o futuro e talvez até causasse confusão processual. Então, nesse caso, sim, ele vai concluso para o juiz dizer intime-se o apelado, o recorrente, para que ele possa contrarrazoar o recurso adesivo. Estão lembrados do conceito de recurso adesivo? Dão um doce para quem me disser aí agora. Mentira que eu não vou dar doce nenhum, as aulas estão remotas. Bom, enfim. A apelação adesiva ela funciona da seguinte forma. É quando a incumbência para as duas partes. Quando a sucumbência das duas partes começou bem e Só lembro isso. E apenas um recorre. Aí a outra parte que perdeu aquele prazo do recurso deixou passar porque teoricamente estava satisfeito, disse assim, pô, peraí, como eu fui sucumbente também e ele recorreu, eu vou além de contrarrazoar o recurso dele, também vou interpor a apelação adesiva, o recurso adesivo. Aí o recurso adesivo é essa segunda oportunidade que você tem dentro do mesmo prazo da apelação. Não pode ser em prazo distinto, não. É ato contínuo, é puf, entendeu? Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo porque é impossível, mas é assim, é fazendo um e outro. Não pode, vou recorrer hoje, vou contrarrazoar hoje e daqui a 12 dias eu vou apelar adesivamente. Nananina não. Maneira nenhuma. Não é assim. É dentro do mesmo prazo, sob pena de preclusão. Então, é dentro do prazo da apelação, você vai apresentar as contrarrazões e o recurso adesivo. Aí, desse recurso adesivo, a outra parte vai ser intimada para que ela possa recorrer. É como se fosse, assim, um fôlego para aquele que aparentemente estava satisfeito e disse, bom, se o outro lado também estiver satisfeito, eu também estou. Mas se ele atirar primeiro, eu atiro depois. Né? Quase que uma legítima defesa, tá vendo, Randrinha? Após as formalidades previstas nos parágrafos 1 e 2, os autos serão remetidos ao Tribunal de Justiça, independentemente do juízo de admissibilidade. Enfim, turma, não existe mais o duplo grau de admissibilidade, o duplo juízo de admissibilidade, que era quando o juízo de piso fazia juízo de admissibilidade, olhava se o preparo estava correto, se todos os pressupostos recursais estavam atendidos, analisava todas essas situações para só depois mandar para o segundo grau. E lá no segundo grau havia o mesmo juízo de admissibilidade novamente. Cortou-se isso, não compete a ele, não é da competência dele. Ele tem que se contentar em ser juiz de piso, até que se torne desembargador. Não, na realidade dando, sem tirar o mérito de ninguém, claro, pelo amor de Deus, longe de mim, dando as tarefas a quem realmente deve executar. Era uma tarefa que não incumbia ao juízo de piso, de maneira nenhuma, ao juízo sentenciante, ao juízo de primeiro grau. Não deveria ser dele, nunca deveria ter sido. Perfeito? Ok? Bom, enfim. Me parece que a imagem está bem melhor. Agora, não está melhor a imagem aqui para vocês, eu dei uma escurecida na televisão, na luminosidade dela, parece que está aparecendo melhor para vocês agora, não está?
Bom, vamos lá. Legitimidade para recorrer. Quem é que tem legitimidade para recorrer? Hein, minha gente? Quem é que é a parte legítima para recorrer? O recurso pode ser interposto pela parte vencida. Óbvio. Óbvio. Se eu ganhei o processo, eu vou recorrer de que? Excelência, eu ganhei, mas eu queria ter perdido. Eu queria ter perdido, pelo amor de Deus. Fora, tribunal, mude a sentença que eu perdi, eu ganhei o processo, eu quero perder. Não tem sentido, né? Mas acreditem que tem gente que faz. Um cidadão entrou contra um cliente meu com uma ação de despejo. Óbvio, ele estava todo certo, todo correto, não tinha que se discutir, não. Mas, claro, nossa função, enquanto civilistas, é defender o cliente da gente, dar os argumentos, dizer as razões, tentar ver o que pode ser feito, né? A casa não era dele, ia ser despejado, mas não da forma como se pretendia. Então vamos lá, vamos conseguir fazer a coisa correta. É como vocês, criminalistas aí, né? Vamos dizer porque fulano matou, né? Vamos lá, justificar, tá bom. Então nós temos que recorrer, nós temos que contestar. Então fui lá, contestei, fizemos audiência, tentamos autocomposição, havia uma intenção de compra que foi descumprida, não sei o quê, um monte de situações aí. Enfim, saiu a sentença. Ordem de despejo. Conversei com meu cliente tranquilo, né? Vamos só ver aí se consigo mais um tempinho aí para eu poder realocar, já estou conseguindo realocar meu comércio, tudo bem, tudo direitinho, saiu na boa hora, tá tranquilo. Quando eu menos espero, chega uma intimação para mim. O autor do processo, que conseguiu vencer na ação de despejo, recorreu da sentença de despejo. Eu até hoje não entendi não, velho, o que foi que ele fez com aquilo dali. Eu até hoje não sei nem o que foi que eu escrevi em termos de contra-razões de recurso. Apenas arguí uma preliminar sobre a questão da falta do interesse e da legitimidade recursal. Porque não havia sentido aquilo dali. Bom, mas será que ele está querendo o quê? Deixar meu cliente na casa agora? Bom, não entendi. Enfim, né, o processo foi para lá e voltou, só me deu um trabalho danado de ter que fazer a peça para cumprir o prazo, já que eu fui contratado para isso. Mas acreditem ou não, existem pessoas dessa estirpe aí no mundo jurídico. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, é o principal. Só ele é quem mais tem interesse e legitimidade para recorrer. Pelo terceiro prejudicado ou pelo Ministério Público. Pelo terceiro prejudicado, sim, claro. Vai que existe um litisconsórcio, existe um terceiro interessado nesse processo, a gente não sabe exatamente do que a gente está falando. E o parágrafo único, nessa questão do terceiro interessado, terceiro prejudicado, cumpre a ele demonstrar a possibilidade da decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir o juízo como substituto processual. Então, o princípio da sucumbência processual é o corolário para que seja verificada a legitimidade recursal. Perfeito, minha gente? Alguma dúvida? Não, né? Ótimo. Quais são as questões que você pode apelar? São os erros no procedimento e são os erros no julgamento. Errores em procedendo e errores em judicando. Quem são eles? É só conceitual mesmo, não tem muito nem o que se dizer. Os errores em procedendo, né, esses erros, são erros relativos às questões processuais, a questões procedimentais. A forma da decisão em desobediência, por exemplo, ao que preceitua o artigo 489, parágrafo 1º, que aí agora de cabeça eu não tenho mesmo não, na cabeça agora, 489, parágrafo 1º, e aí implica na nulidade da decisão. Um desses exemplos é justamente aquele erro do procedimento que gerou o cerceamento do direito de defesa, ao não ser ouvida não serem ouvidas as testemunhas arroladas. Os erros em judicando ocorrem quando há uma demonstração de que existe uma análise equivocada da matéria meritória na prolação da sentença. Vamos debulhar isso aí só um pouquinho para ficar mais simples. Os erros em judicando significam dizer o seguinte: eu estou recorrendo porque o juiz errou no julgamento do processo que eu fui sucumbente.
Esses são os erros injudicando. Ok? Procedimentos. Primeiro passo, interposição do recurso dentro do prazo de quantos dias? 15 dias, né? Contados de quê? Da ciência da sentença prolatada. Aí concede-se o mesmo prazo para que o apelado possa protocolar suas contrarrazões. E aí você tem... gente, isso aqui ficou repetido, gente. Desculpa aí. Perdão. E aí, o procedimento é justamente esse. É você apresentar o protocolo obedecendo a todos os requisitos do BI-10 para que você possa protocolar a sua petição de recurso. Beleza? Vamos dar mais um pulinho? Eu acho que a gente para no próximo slide, eu acredito. Oi, esse daqui faz parte do material que eu mandei para vocês? Hã? Esse está com vocês? Tá, professor. Tá? Tá. Ótimo, beleza. Porque o de vocês eu vou partindo e mandando. Então, para mim aqui ele está contínuo. O de vocês termina onde hoje? É aqui? Cabimento. Termina em cabimento, doutor. Requisitos de admissibilidade. Cabimento, certo. Pronto, temos mais umas brincadeirinhas. Eu não sei o que foi que houve aqui. Saiu um pouco da formatação. Bom, depois eu conserto isso. Mas, enfim, meios de impugnações das decisões judiciais. Observem, a gente está aqui tratando de recursos e da teoria geral, mas tudo isso a gente vai estudar semana que vem. Perfeito? Recurso é o primeiro meio de impugnação de decisão judicial que já vem à sua mente. Porque da sentença cabe apelação, você tem que apelar, você tem que decidir, você tem que brigar contra aquilo que você sucumbiu. É o seu dever processual. E o que é o recurso? É o meio de impugnação da decisão judicial, utilizado dentro do mesmo processo em que é proferida a decisão. Claro, pelo recurso prolonga-se o curso do processo, ou seja, prolonga-se a litispendência, aquela lide pendente do julgamento. Por quê? Porque evita a ocorrência do trânsito em julgado. E aí, sem o trânsito em julgado, você não pode executar o processo. Qual é outro meio de impugnação de decisão judicial que você tem? As ações autônomas de impugnação. E o que é uma ação autônoma de impugnação? Esse conceito é de Didier, viu? Que eu esqueci de atribuir o crédito a ele. É o instrumento de impugnação da decisão judicial pelo qual se dá origem a um processo novo, cujo objetivo é o de atacar ou interferir em decisão judicial. Não é veiculado dentro do mesmo processo. Por exemplo, uma ação rescisória, a querela nullitatis, os embargos de terceiros, mandado de segurança, habeas corpus, reclamação, são exemplos de ações autônomas de impugnação. Mas a gente vai dizer o que é cada um desses? Agora não, porque senão a gente está antecipando a segunda unidade para o dia de hoje. A gente só está dando aquela pincelada. Sucedâneo recursal. Aí é onde está o osso da situação. É todo meio de impugnação de decisão judicial que nem é recurso e nem é ação autônoma de impugnação. É uma categoria residual. Aí como é que você faz para poder descobrir? Você olha, peraí, é recurso? É uma ação autônoma, segundo esse rolzinho que a gente viu aqui, que não é um rolzinho taxativo? É um dos dois? Não. Então essa peça processual aqui, ela é o quê? Ela vai se chamar sucedâneo recursal. Um grande exemplo é o pedido de reconsideração e de suspensão da segurança, do mandado de segurança. Houve um mandado de segurança impetrado e a segurança foi concedida, e aí você entra com um pedido de suspensão daquela segurança. Não é um recurso, então se chama sucedâneo recursal. Ok? Feito isso, é meramente conceitual. Ótimo, vamos pular. Duplo grau de jurisdição. É só trazendo os conceitos de tudo aquilo que a gente já falou hoje. O princípio duplo grau de jurisdição pressupõe dois órgãos diversos, postos em posição de hierarquia. Um inferior, outro superior. A decisão proferida pelo órgão de grau inferior é revista pela decisão proferida pelo órgão de grau superior. A decisão não é necessariamente melhor que a primeira, é apenas superior, ou seja, é apenas proferida por um órgão hierarquicamente superior. Já disse Juninho. Enfim, o que quer se dizer sobre o segundo grau? É tudo que a gente já vem falando até agora. Olha só, temos 3 instâncias. Primeiro grau,
composto pelos juízes, né, que fazem toda a fase cognitiva do feito. Temos o segundo grau de jurisdição, que é composto por juízes que ocupam a posição de desembargadores. Eles é quem vão reapreciar toda a matéria decidida por esses juízes aqui. E temos os tribunais superiores, o STF e o STJ. Okay? Eles é quem vão reavaliar, mas não vão reapreciar a matéria. Vão verificar se houve alguma agressão à norma constitucional ou à norma de ordem federal. Mas essa definição toda deixa para quando a gente estudar os recursos extraordinários e especiais para não criar bagunça no juízo da gente agora. Beleza? Combinado assim? Ótimo. Então vamos lá. Oh, meu Deus, ainda está em vermelho. Qual é o objetivo disso tudo? Prevenir justamente o abuso do poder de autoridade do magistrado. Né? Porque senão acabaria ali. O que o juízo sentenciante, o que o juízo do primeiro grau, o que o juízo de piso decidisse, seria lei. Né? Não haveria discussão a respeito daquilo. Então, quando você remete ao reexame, a matéria, ao reexame não, ao reexame da matéria de mérito, ao segundo grau de jurisdição, você está dizendo, olha, peraí, existe aqui uma possibilidade real de um erro, e eu estou demonstrando que houve erro. E eu preciso que o tribunal avalie, preciso que o tribunal verifique tudo isso aqui, para que a gente possa ver se realmente está errado ou não. Para mim está errado, eu espero a mudança ou a nulidade dela. Ok? Duplo grau vertical ocorre quando a decisão submetida à análise por um grau de hierarquia superior de decisão de primeiro grau submetida à revisão por um tribunal de desembargadores. Deixa eu reler. Ocorre quando a decisão é submetida à análise por um grau de hierarquia superior. E aí ele vai para o grupo de desembargadores, é uma decisão vertical. O duplo grau horizontal ocorre justamente quando a decisão pode ser revista por um órgão de mesmo nível. Então, o duplo grau vertical é quando estamos aqui no primeiro grau e aqui está o segundo grau. Quando existe aqui o duplo grau horizontal, é porque são juízes de mesmo nível hierárquico. E o que é que isso quer dizer? Vocês vão entender isso muito bem quando vocês estiverem estudando os juizados especiais cíveis. Porque nos juizados especiais cíveis nós não temos um tribunal de segundo grau. Nós temos os colégios recursais, que são compostos por juízes de primeiro grau, todos no mesmo nível hierárquico. Se existe alguma diferença de remuneração, não sei, mas são todos do mesmo nível hierárquico, mas eles compõem turmas dentro do colégio recursal que vão apreciar as decisões dos magistrados de primeiro grau que compõem os juizados especiais. Então botem isso na cabeça. Não é porque é juizado especial que aquele magistrado ele é inferior ao juízo da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta vara civil de Petrolina. Não, não é. Eles estão no mesmo nível hierárquico, eles são todos magistrados. Entendidos? Então, esse é o duplo grau horizontal. Oi? Professor, os recursos especiais, eles derivam necessariamente desse juízo especial civil? Do juizado especial civil? Não, Sim. não, peraí. O recurso especial, ele é utilizado hoje para o juizado especial civil, mas é utilizado porque a norma tinha que haver, ou surgiu a necessidade de se implantar a utilização do recurso especial para o juizado especial civil. Mas não é toda a matéria que comporta recurso especial. Ao contrário. Agora, o que eu digo a vocês, vamos deixar para a gente destrinchar isso aí, sobre o cabimento do recurso especial, quando a gente primeiro conseguir entender a apelação. Porque é um grande problema que acontece hoje, eu digo isso a vocês de coração. Muito dificilmente vocês vão fazer o uso, vão fazer o manejo de um recurso especial dentro do juizado especial civil. Primeiro a gente tem que entender como funciona o recurso inominado. Alguém sabe o que é recurso inominado? É justamente o equivalente, o semelhante, o igualzinho ao recurso de apelação. Da sentença cabe apelação na justiça comum, na justiça civil comum. Da sentença do juizado especial civil com o mesmo modelinho, só mudando o nome. Tira apelação, bota recurso inominado.
endereçamento não. Recurso inominado. Podia se chamar apelação, né? Se for tabaco disso que fizeram lá atrás, mas eu acho que talvez se corrija isso. Ou não, porque senão vai ter que se mudar toda a doutrina. E aí vai ser mais trabalhoso. Então é isso. Muito dificilmente vai haver essa possibilidade. Mais fácil haver a possibilidade de uma reclamação. Ok? Simbora, povo! Vamos pular? Então vamos deixar para a gente entender os recursos especiais e extraordinários lá na frente. Vamos primeiro, como disse Jack o Estripador, né? Vamos por partes. Ok? Juízo de admissibilidade. Vamos dar o conceito e vamos ler, mas na realidade a gente já falou sobre a questão do juízo de admissibilidade. Qual é o conceito? É a decisão sobre a aptidão de um procedimento ter o seu mérito, objeto litigioso, examinado. Então o juízo de admissibilidade nada mais é do que a análise se todos os requisitos processuais, se aquela peça processual está obedecendo a todos os requisitos para que ela possa ser tramitada e ser atendida, ser examinada pelo menos. O juízo de admissibilidade ele é sempre anterior ao juízo de mérito. Por quê? Porque se a peça não passar pelo juízo de admissibilidade, se ela já ficar travada ali, o recurso foi julgado deserto, é um pressuposto processual que deveria ter sido apreciado. O recurso foi julgado deserto. Já ali, uma decisão monocrática do magistrado, do desembargador relator, do juiz relator, então já não vai mais se analisar o mérito. Não há mais a necessidade de se analisar o mérito. Porque ali no juízo de admissibilidade ele já morreu. Ele já morreu e não houve interposição do agravo interno para poder reapreciar aquela decisão. Então já morreu ali, não se aprecia mais mérito. Então, o juízo de admissibilidade, ele ocorre antes da análise do mérito do processo, do recurso, perdão. E é uma solução, né, do primeiro, a solução do primeiro é que vai determinar se o mérito vai ser analisado ou não. O juízo de admissibilidade positiva é justamente quando se reconhece que todos os pressupostos recursais foram atendidos. Aí passa-se ao exame da matéria. O juízo de admissibilidade negativa é justamente quando se nega o conhecimento ao recurso. Observe. Não conhecer do recurso é diferente de dar o improvimento do recurso. Prover ou não prover o recurso é dizer que o seu mérito foi, no caso do provimento, aceito e o recurso saiu vitorioso e a parte saiu vitoriosa naquela questão recursal e o recurso modificou a sentença. Dar o improvimento é, depois da análise do mérito recursal, dizer o recurso foi rejeitado, foi recusado, seus argumentos não são fortes, seus documentos não são fortes o suficientes para poder modificar aquela sentença ou para poder decretar-se a sua nulidade. Conhecer do recurso ou não conhecer faz parte do juízo de admissibilidade. Só depois que ele for conhecido é que se vai analisar o mérito. Se ele não for conhecido, se ele não for dado conhecimento, nem se adentra ao mérito da causa. Morre no juízo de admissibilidade. Então, o conhecimento ou não do recurso ocorre na fase do juízo de admissibilidade recursal. Ok? Deu para entender, turma? Requisitos de admissibilidade. Requisitos de admissibilidade. Temos dois, intrínsecos e extrínsecos. Nossa, a setinha ficou em cima. Foi. Bom, enfim. Os intrínsecos são relativos à própria existência do direito de recorrer. Você possui o direito subjetivo de recorrer. Aí você tem também o cabimento, a legitimação, interesse, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer. São todas essas questões, são os requisitos intrínsecos. Os requisitos extrínsecos, eles se referem ao modo do exercício do seu direito de recorrer. O preparo, os extrínsecos, intrínseco é tudo aquilo que está aqui dentro. Tudo aquilo que está aqui dentro. Intrínseco é subjetivo, é interno, está internalizado. Extrínseco está fora, está externalizado, está visível, está palpável. Então, extrínsecos se refere ao modo. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o preparo, eu tenho que verificar se eu cumpri o prazo, eu tenho que ver se todas as regularidades formais do recurso estão sendo atendidas, se eu enderecei ao juízo correto, se eu fiz o endereçamento correto, se eu enderecei ao juízo correto e se eu fiz o endereçamento correto ao juízo,
Se eu pus todos aqueles requerimentos do 1010, é tudo aquilo dali, são os requisitos extrínsecos, são as regularidades formais. Se eu estou dizendo por que eu estou recorrendo, quais são as minhas razões recursais, se eu estou impugnando a decisão de forma específica. Perfeito? Lá, para a gente dar uma encerradinha por hoje, o cabimento. O que é o cabimento? O cabimento se desdobra em dois elementos, certo? Se desdobra em dois elementos. É a previsão legal do recurso, né? Se a decisão ela é em tese recorrível, né? Primeiro, você tem que ver, para o recurso ser cabível, você tem que ver se aquela decisão comporta aquele recurso, né? Se a decisão é recorrível. E ainda tem a sua adequação, né? Qual foi o recurso manejado? Primeiro você tem que ver, peraí, a decisão é recorrível? É. Vocês se lembram quando a gente leu lá o outro artigo? Agora deu um branco, parece que foi o 994, não, o 9, sei lá. Em que ele dizia o seguinte, olha, as decisões que ocorrerem no curso do processo e que elas não forem passíveis de agravo de instrumento, então você já viu, aqui teve uma decisão, eu não posso recorrer. Mas se eu recorrer dela, essa decisão aqui ela não é passível de agravo de instrumento, mas se eu recorrer dela, o que é que vai acontecer? O recurso não vai ser conhecido. O recurso não vai ser conhecido. Correu por ali. Ele não vai ser reconhecido. Por quê? Porque te faltou um dos requisitos de cabimento, que era a possibilidade de se recorrer daquela decisão. Mas vamos supor que seja cabível, saiu uma sentença. Eu quero recorrer. Aí eu vou recorrer. Mas agora, qual é o recurso que eu vou interpor contra essa sentença meritória? Eu quero entrar logo com um recurso especial. Por que é que eu vou para a segunda instância? Eu vou logo lá para cima, vou falar com o dono dos porcos, vou falar com os porcos, não? Não é assim, não cabe. Isso aí não é um erro que torne fungível a peça recursal, não, isso é um erro gráfico, isso é um erro sério, grave. Então não pode acontecer. Então são os requisitos, é a forma da adequação da coisa. E aí a gente tem o princípio da fungibilidade recursal. Faltou eu colocar para vocês os artigos. Vamos fazer o seguinte, como esse foi o último slide que eu mandei para vocês, a gente encerra por aqui e a gente dá continuidade à questão do cabimento na aula gravada, amigo, beleza? Beijo enorme no coração de todos, eu amo vocês, estou apaixonado por essa turma, ok? Palavra franqueada, alguém quer saber algo de mim? Beijos, bebê! Valeu! Show mesmo, sério, ótimo, ok, valeu, Ivana. Gente, e aí,